Metendo o nariz no filme alheio. Take 1, action! Olá, amigos e amigas do canal Faro Frame. Hoje trazemos para vocês curiosidades sobre o filme clássico Psicose, de Hitchcock. De clássico. Aqui no Faro Frame, Psicose. Psycho. Número 1. O diretor Sir Alfred Hitchcock ficou tão satisfeito com a trilha sonora escrita por Bernard Herrmann que dobrou o salário do compositor para $34.501. Hitchcock disse mais tarde: 33% do efeito de psicose foi devido à música. Número 2. A Casa dos Bates, embora tirada de sua localização original, ainda reside no lote da Universal. O motel foi replicado. É uma parada obrigatória no passeio do tour da Universal Studios. Número 3. O diretor Sir Alfred Hitchcock originalmente imaginou a sequência do chuveiro como completamente silenciosa, mas Bernard Herrmann foi em frente e criou uma música de qualquer maneira. E ao ouvi-la, Hitchcock imediatamente mudou de ideia. Número 4. Para garantir que as pessoas estivessem acomodadas no cinema, o estúdio forneceu um disco para tocar nas salas de espera dos cinemas. O álbum apresentava a música de fundo, ocasionalmente interrompida por uma voz dizendo 10 minutos para psicose, 5 minutos para psicose, e assim por diante, até começar o filme. Número 5. Alfred Hitchcock deixou Janet Leigh tensa durante as filmagens, escondendo as diferentes versões do manequim da mãe no armário do camarim. Número 6. O romance do qual o filme foi adaptado é vagamente baseado no notório assassino Ed Gein. Como Norman Bates, Gein tinha uma mãe dominadora para quem havia feito um santuário e se vestia com roupas femininas. Gein morava a apenas 40 milhas do autor de Psicose, Robert Bloch. Número 7. A cena do chuveiro foi feita em 77 ângulos de câmera diferentes, 50 cortes. Demorou 7 dias para filmar. Número 8. O Walt Disney se recusou a permitir que Sir Alfred Hitchcock filmasse na Disneylândia no início dos anos 60, porque considerava Psicose um filme nojento. Curiosidade número 9. Quando Norman percebe pela primeira vez que houve um assassinato, ele grita: "Mãe, oh Deus, Deus, sangue, sangue!" Sir Alfred Hitchcock removeu as frequências graves da voz de Anthony Perkins para fazê-la soar mais como um adolescente assustado. Número 10. Psicose foi o primeiro filme americano a mostrar alguém dando descarga em uma privada. Joseph Stefano queria incluir isso para efeito de realismo e escreveu a cena em que Marion descarta o papel no vaso para que não fosse cortada pelos sensores. Pedro, nos diga a ficha técnica, por favor. Ficha técnica, Gustavo. Ator principal, Anthony Perkins fazendo o papel de Norman Bates. Janet Leigh como a Marion, a moça do chuveiro, a famosa cena. Sim. Vera Miles como Lila Crane e o diretor, claro, Alfred Hitchcock. Quanto custou para fazer esse filme, Gustavo? Foi muito barato. Custou aí $800 mil mais ou menos de $1 milhão. E teve uma receita de $50 milhões. Hitchcock é bom. É um filme de baixo orçamento, né? Foi propositalmente de baixo orçamento. Depois nós vamos descorrer um pouco mais, né? E fala se premiações. Premiações, ele teve 4 indicações ao Oscar, não levou nenhum. Globo de Ouro, ele teve uma indicação, ganhou, que foi a melhor atriz coadjuvante com a Janet Leigh. E entrou na lista de melhores filmes de todos os tempos, a posteriori com o reconhecimento da crítica, né? Crítica mais acadêmica ou crítica não acadêmica, o público em geral, né? A experiência de Psicose é uma experiência única, né? Um filme considerado um dos filmes de terror, de suspense melhor de todos os tempos. Por toda a construção, edição, a forma que o Hitchcock vai fisgando o público para fazer o plot twist, né? Tem toda uma dinâmica ali, né? E funciona até hoje. Quem não viu, quem nunca viu, vai lá assistir. É provável que goste do filme mesmo, sendo em preto e branco e coisa e tal. Este filme nasce da seguinte forma. Havia um livro chamado Psicose, que o Hitchcock leu num avião enquanto ele estava voando de um lugar para o outro. Que foi um ano antes de ele produzir o filme, né?
conta a história daquele assassino serial. O livro é extremamente violento, extremamente violento. Por exemplo, aquela cena do chuveiro, a moça seria no livro decapitada, no filme não foi assim, porque também não daria pra ser. É muito exagerado. O Hitchcock ainda estava um pouco, ele gostou da história, mas ele ficou um pouco resiliente. Um roteirista mostrou uma adaptação para ele. Ele não botou muita fé no roteirista. O roteiro chegou na mão da mulher do Hitchcock, que tinha alguma influência sobre ele. E é meio que quando ela fala, tá bom, aí ele se convenceu, então acho que eu vou fazer, e ele fez. Então é assim que nasce o filme Psicose. E uma coisa interessante é que ele, para construir a áurea ali do que seria o mistério do filme, ele vai nas livrarias que comercializavam esse livro, retira de venda. Sim. E vai atrás da produtora do livro e fala, para de produzir por agora que a gente vai fazer um filme depois, pode lançar. Então ele praticamente tirou do mercado o livro para as pessoas não conhecerem a história e aí ele conseguir contar dele de uma maneira mais misteriosa, digamos. Né? Ele fez, com esse filme, acho que ele fez um tique assim, de ele querer manter o segredo do filme a todo custo. Então, teve esse negócio. Ele, por exemplo, na sessão de cinema, tem alguma coisa que ele pediu para... Ele nas salas de espera que ficava, ele tinha distribuído um vinil na época, né, um disco, que ficava tocando com música de ambiente, e aí falava assim, olha, agora falta tantos minutos para a experiência Psycho, e blá. Então, essa era uma coisa para criar um clima, e ele exigia que os cinemas não deixassem as pessoas entrarem atrasadas. Exatamente. Então, tinha que entrar na hora, e se não chegou na hora, não entra, acabou. E aí o cara consegue ter a experiência completa do filme, e ele pedia para as pessoas não contarem para os seus amigos o que aconteceu, contar o segredo, que ele queria dar uma experiência única para cada um. Então ele fez diversas ações de marketing, ação de marketing no final das contas, né? Para construir uma marca, né, do que era o filme Psicose, né? Ele fez um esforço descomunal para tentar manter esse filme uma novidade para quem fosse. Porque geralmente você vai ver um filme, alguém às vezes fala, no final. O cara conta na fila, né? Que você tá esperando. Exato. O cara, ele morreu, cara, né? O mocinho morre no final, né? Aquela comercial. E ele fez um esforço descomunal para minimizar isso, claro que é impossível, né? Mas eu não lembro de outro filme que ele tenha feito isso. Isso aí foi uma marca desse filme. Marca desse filme, exato. O que mais, Gustavo, você pode Eu vou contar um pouco por que esse filme é preto e branco. Conte. Né? Então, esse filme preto e branco, um dos primeiros fatores é a questão de custo. Na época era mais barato fazer filme preto e branco do que colorido. Como nós falamos, esse filme teve algumas dificuldades de orçamento, até o Hitchcock foi apresentar o filme para Paramount e mesmo que ele tinha o nome dele, ele tinha dado uma alternativa porque normalmente quando ele ia fazer a direção de algum filme, ele já cobrava de 250 mil a 350 mil dólares, logo de cara. Pum. E aí o Hitchcock abriu mão disso, falou, olha, eu abro mão do meu cachê. E vou tentar fazer algumas negociações, e a Paramount ficou assim um pouco resistente. Depois ele conseguiu fazer um contrato que ele ganharia por porcentagem, e foi diz a história que foi o melhor contrato da vida dele, porque ele, como foi colocado ali, teve uma arrecadação monstruosa, e ele só nesse filme arrecadou 20 milhões de dólares líquido na mão dele. Nossa, sensacional. Ele se tornou milionário. Mas hoje em dia muita gente faz esse tipo de negociação. Prefere pegar conta com o sucesso do filme e dar uma porcentagem, que me dá Mas voltando à questão do preto e branco, uma das questões é esse custo. Hoje em dia é mais caro fazer filme preto e branco do que colorido. Naquela época era o contrário. Fazer colorido era mais caro. Porque não tem mais câmeras preto e branco, é isso? A tecnologia está toda voltada para fazer colorido. Você tem que tratar para fazer preto e branco. Naquela época era preto e branco, você tinha que tratar para fazer colorido. Então era o contrário. Aqui a gente de vez em quando coloca um preto e branco facinho. Facinho, que é baratinho. Né? Tá preto e branco agora. Beleza. Fala. E aí uma outra coisa que se diz é a questão da censura. Porque naquela época existia em vigor um código, não um código institucionalizado oficialmente lá num contrato, mas uma coisa assim, como se fosse uma boa prática, que chamava Código Hays, que reinava ali nos Estados Unidos entre os estúdios e os artistas, e esse daí ficou em vigor entre a década de 30 até final de 68 e tal. Esse filme é de 60, né? Então talvez esse filme foi um dos precursores para dar uma quebrada nesse Código Hays. O que o Código Hays é? Um código de conduta e normas morais, né? Então, por exemplo,
Nós fizemos um filme aqui que é o Crepúsculo dos Deuses, e não é mostrado sangue naquele filme. Até nós falamos, por que não foi mostrado o cara na piscina e não tinha sangue? Porque o Código Reis dizia que, olha, não é bom mostrar sangue na tela. Seria muito chocante. Não é bom mostrar cena de violência, não é bom mostrar pessoas fazendo sexo, beijando, isso, aquilo, outro. Então, normas morais. Esse filme, ele tenta fazer preto e branco porque o preto e branco acaba tirando um pouco do impacto visual da violência, o impacto visual do sangue, sabe? Cara, foi Existe o sangue na cena. Só que se fizesse em colorido, o Código Reis ia falar, meu irmão, tá forte, censura, FAP. Então ele evitou, ele deu uma driblada na censura usando o preto e branco. Isso é uma das motivações também. E uma outra coisa é que filme para suspense e terror, o preto e branco ajuda, né? A criar aquele clima, né? Você vê, o colorido às vezes não tem tanta graça, o preto e branco você se envolve mais. Acho que o preto e branco esconde certas coisas. Trabalha melhor a questão das sombras também, né? Que é muito usado nesse filme, né? Tem a coisa lá da mãe dele, né? Sim, então essa é uma das motivações do preto e branco nesse filme. Né? E outra coisa, você falou do preto e branco e do budget, que era para ser bem barato. O Hitchcock, ele usou a equipe de filmagem do programa. Ele tinha um programa de TV que acho que era Hitchcock Conta. Aí tinha um programa de 40 minutos, 5 minutos, falando uma história de suspense, que está interessante até. E ele usou a mesma equipe de filmagem também para tudo entrar mais barato. Falava, vai equipe de televisão, então... E ele conseguiu, muito esperto, Hitchcock acertou. Esse filme aí, o cara acertou financeiramente, artisticamente. Marlee Renfro, ela ficou nua para Hitchcock. Boa. Bom, quem é Marlee Renfro? Marlee Renfro era uma modelo, dançarina e tinha sido capa da Playboy. Então ela já tinha pousado nua. E ela foi fazer um teste para dublê de corpo, porque aquela cena da Janet Leigh sendo esfaqueada lá, que é a cena famosíssima no chuveiro, na banheira, né? A atriz em si não ia se mostrar, né? Então, o corpo dela. Então, foi contratada essa moça, que é a Marlee, e a Marlee, quando ela foi fazer o teste, ela teve que se despir pro Hitchcock. O Hitchcock ficou analisando ali e tudo mais. Tô falando que ele acertou em todas esse filme. Aí ele acabou e falou, tá bem, agora eu vou mostrar lá pra Janet Leigh, pra ver se ela aprova. Daí ela vai lá, tira a roupa, a Janet Leigh olha, fala, tá parecida comigo mesmo, né? Mas aí você pensa assim, nossa, que constrangimento pra moça, né? Toda hora tirar a roupa e tudo mais. Mas, de fato, a Marlee era uma nudista dedicada e uma stripper profissional. Então, pra ela era uma modelo nua. Tirar a roupa pra ela era algo normal, né? Então, não tinha nada de mais, assim, de estar nua na frente do Hitchcock, da Janet. E ela passou a cena, depois nós vamos contar um pouco mais da cena do banheiro, é uma cena que demorou muito tempo para ser feita, né? E a Marlee aqui, a Marlee Renfro, teve que ficar nua por horas na frente de uma galera, né? Não era só do Hitchcock. Era a produção, tinha o cara contra a regra lá, o câmera, e ela lá, peladona, passeando na frente de todo mundo. Que alegria, né? E pra ela não foi constrangedor. E ela falava que a equipe foi tranquilo, foi super amável, o Hitchcock foi amável. Teve um dado momento que o Hitchcock pegou, ela estava nua assim, ele pegou uma fita métrica, colocou ficou próximo do seio dela e foi até a lente da câmera, porque ele queria fazer a medida para desfocar o seio dela, para não aparecer o seio focado. Então ele tomou cuidado disso. E eu acho que também o cuidado do Hitchcock ele não era exatamente com a Marlee Renfro, mas sim com a censura. Ele tá preocupado com a censura. O Código Reis. Mas enfim, ela se sentiu, digamos, assistida naquele momento. Falou, ele tá tomando cuidado, né, comigo. Blá, blá, blá. Então, é uma coisa interessante, né, de se pensar, um bastidor que ninguém fala muito, né? Olha, quem que foi a atriz, né? Será quem que tava ali nua no final das contas, né? Essa cena do chuveiro que você tá falando interessante, Gustavo, demorou acho que uma semana pra fazer. Foi uma semana. Uma semana. E diz que teve de 50 a 70 cortes, depende de quem fala ali, porque até uma coisa que eu vi alguém falando ali, que acho que foi até a Janet Leigh, que eu vi uma reportagem dela, ela fala que cada corte representa uma facada. Uma facada. E fora a música, né, que vem interagindo, né? Foi uma coisa interessante essa cena, porque a Janet Leigh, ela levou 3 semanas de gravação, uma semana só essa cena. A Janet Leigh, ela não ia ficar nua, é uma questão dela, não se sentia confortável, embora ela tenha ficado quase nua, porque ela foi, ela parece o rosto dela, você vai ver várias vezes ela entrando. O lance da dublê de corpo é mais uma, como é que eu diria assim, para tapar alguns buracos. Você precisa ter uma ideia de uma mulher nua ali, coisa e tal. Às vezes a sombra dela na cortina era uma mulher nua ali. Exato. Então ela aparece menos, a Janet Leigh tá mais lá.
Só que a Janet Leigh não podia ficar nua, não queria ficar nua, e ela usou, foi aí que começou a se usar uma espécie de uns adesivos Sim. cor de pele, Sim. né? O que já naquela época, assim, a equipe já deve ter ficado satisfeita entre nós, né? Ela é bonita, Janet Leigh, não é bonita, Janet Leigh, e mesmo, então ela usava uns adesivos, embora você não vê, não aparece seio, óbvio, né? Tinha esse código Reis, não aparece seio, não aparece nada, mas passa a sensação de, talvez na sua memória, você não acha que eu vi uma mulher nua ali. Exato. Mas você não viu. Então, isso é a mágica do corte daquela montagem daquela cena, né? Que você fala, tinha uma pessoa nua, daí você fala, mas como o cara colocou uma pessoa nua na década de 60, né? E mostrou na tela o cara metendo uma facada, e em nenhum momento a faca de fato entra ou mostra sangue saindo da faca. Exato. Não se mostra espirrando sangue, nada disso. É uma cena, ela é delicada ao mesmo tempo, obviamente brutal, né? Porque tem a questão de um assassinato, e a música traz todo aquele clima, né? Aquela música que foi colocada e que em algum momento o Hitchcock nem tinha pensado em pôr uma música, porque ele queria dar ênfase ao grito. Ele não queria pôr uma música. E aí o cara compôs a música, pôs pra ele, né? Até a gente fala nas curiosidades. E ele falou, então eu tenho que pôr a música mesmo, porque ficou o melhor de tudo. E você sabe que esse negócio dos adesivos foi uma criação na hora ali da pessoa responsável pelas roupas, pela maquiagem, que ela falou, tem esse negócio aqui que a gente usa como uma proteção, aquilo é para evitar a irritação da pele, se não me engano. Então vamos pôr que é da cor da pele, justamente para ficar discreto, não sei o que e tal. E acabou virando, né? Então ela coloca sobre os seios, assim como se fosse um biquíni de adesivo, né? Só tampando ali, para ela ficar à vontade. E essa cena foi feita assim, muito, muito interessante. E a questão do som que nós estávamos falando, o som das facadas, eles fizeram no melões, né? Eles foram cimentando diversos melões, ele pegava e dava uma facada no melão, gravou o som da facada no melão e usou lá na cena, né? Então, igual nós fazemos nossos efeitos especiais aqui, né? Efeitos sonoros. A gente tem efeito especial aqui. Efeitos sonoros. Você sabe que tem uma coisa curiosa que aconteceu nesse filme, que o Hitchcock já era um puta nome, né? Então as pessoas ficavam... Tinha uma responsabilidade de trabalhar com o Hitchcock, né? Tinha um cara aí que acho que era o contra-regra, sei lá o que ele era, trabalhava no cenário e tal. Ele super nervoso, ele fazendo, que aquele... Bom, todo filme, ele acontece dentro do estúdio, com exceção de uma cena, que é a cena da loja de carro. A concessionária, que ela entra ali. Tudo é dentro do estúdio, aquela casa tá dentro do estúdio, coisa e tal. E tem uma hora que esse cara lá, super cuidadoso, nervoso, aquela cena de uma chuva que mostra aquela casa lá, tem uma tempestade, aquela casa do Norman Bates. Aí ele tá filmando, aí o Hitchcock fala assim, corta! Aí ele olha pro contra-regra e fala assim, vem cá. Aí o cara chega já comigo e fala assim, olha aí, onde você errou? O cara olha assim, tudo perfeito. Aí ele olhou e falou assim, puta, não acredito que eu fiz isso. Quando ele viu, puta chuva, né? Uma lua cheia. Parecendo. Não tem lua cheia nessa tempestade. Acho que ia dar, né? E esse filme é a quebra de tabus, né? Nós estávamos falando ali, damos uma pincelada do Código Reis. Ele mostra, tem muita coisa que se mostra no filme que foi quebra de tabu, que começou a desmoronar o Código Reis, digamos, né? Então mostra lá, por exemplo, a moça de sutiã logo no começo, e mostra a moça na cama com o rapaz, né? Casado, né? E aí que tem uma coisa curiosa, né? Você fala assim, mas nunca se mostrava ninguém numa cama, cena de sexo, essas coisas. Poderia até mostrar, mas não sexo casual. Teria que ter um contexto. Ali mostra a moça num motel com um cara casado. Casado, fazendo adultério, num sexo casual. E ela de sutiã lá. Então começa as quebras de tabu. Já por aí. Mostra aquela cena da questão de nunca tinha se mostrado uma pessoa dando descarga numa privada, e aí eles mostram nesse filme. Obviamente ela não tá fazendo nenhuma das necessidades, só picotou um papel e jogou no... Que não precisava estar no roteiro, né? Aquilo foi colocado justamente para justificar, porque uma brincadeira, vamos colocar uma descarga. Sim. Né? Falou, corta esse papelzinho e joga aí. Né? E tem uma questão de começar a discutir gênero, né? Porque o cara, em dado momento, fala que o cara se vestia de mulher, porque era travesti, na verdade tinha outras coisas, né? Então começa um pouco de discussão. Que é uma coisa também do livro também, que o criminoso do livro se vestia, né? Bom, Pedro, eu queria comentar mais uma coisa. Você deve lembrar daquele filme Clube da Luta? Nós falamos o conceito do ID, ego e superego. Gustavo, eu gosto. Vamos lá. Existe um documentário que é o The Pervert's Guide to Cinema.
Como que chama? The Pervert's Guide to Cinema. Tá. O Guia dos Pervertidos Do cinema. Pro cinema. É. Existe uma relação que é o Slav Zizek diz que aquela casa dos Bates tem 3 andares, né? 3 andares contando o porão. O porão, o térreo e mais um andar. E isso poderia representar os 3 níveis da mente humana, considerando a psicanálise freudiana. Você acha que o Hitchcock pensou nisso? O último andar seria o superego, onde mora a mãe do Bates, né? O térreo é o ego, que é o Bates na vida normal. E o porão seria o ID do Bates. O id, é o id, que chama de id. Eu acho que é id. Mas eu duvido que o Hitchcock ele falou assim, vamos fazer uma casa de 3 andares. Esse filme é super estudado em vários cursos, né? E em vários formatos. Várias pessoas se debruçam sobre o filme e vão identificando camadas. Pode ser que o próprio artista não tenha colocado essa camada, né? Mas ele identifica. Você sabe que vale tudo, né? Você sabe que eu acho que o momento chave desse filme é aquela hora que ele pega a mãe no colo e desce. Não tem uma hora que ele tem que levar a mãe para algum lugar e fala, não, me ponha no chão. Porque te engana aquilo ali. Engana, esse filme é malandro. Esse filme é malandro. Eu sabia que não é gratuito, sabe? Aquele negócio dele pegar a mãe no colo e você ouve a voz da mãe, não, põe no chão. Eu falei assim, então essa mãe, cara. E a sinopse, Pedro, o que conta aí o filme? A sinopse é a história de uma moça que é a Janet Leigh, que é o personagem da Janet Leigh, que rouba uma grana, né? Ela fana, né, do chefe lá. E ela foge com esse dinheiro, ela tá tendo um caso lá com um cara, não sei o que, pega essa grana, foge e fica com dor na consciência, né? Para num motel de estrada, que é o tal Norman Bates Motel, né? E vai se hospedar, só que ali tá um assassino serial. Mas no primeiro momento o cara parece ser um cara atencioso, bacana, e ele conta, vão se colocando elementos para mostrar qual que é a situação atual ali, porque aquele motel fazia parte de uma pista principal e ela é construída uma outra, então ali acaba ficando as moscas, né? Não tem mais ninguém naquele motel. E aí... Por isso não tem ninguém mesmo, só tem essa moça. Fica uma situação que você fala, nossa, coitado do rapaz, né? Ele tem um local ali que ele toma conta sozinho, ele e a mãe dele, no caso, e não tem hóspede, o cara acaba sobrevivendo ali, né? É uma coisa melancólica. Né? Ela fica de encontrar o cara lá, o amante dela ali? Não lembro agora. Eu acho que ia se encontrar com o cara, mas daí existe essa virada no roteiro que logo no primeiro momento o Hitchcock surpreende todo mundo, porque naquela época não tinha internet, não espalhava essas coisas. Nós falamos daquela campanha de marketing. Uma das principais coisas que ele surpreende é apresentar o protagonista. Você começa a se envolver com ela e ela passa 20 minutos e ela é assassinada. Ela morre. E ela era uma pessoa conhecidíssima e todo mundo foi pra assistir o filme e falou, vou assistir lá, Janet Leigh e tal. Daqui a pouco, pum, morreu. Eu falei, e aí? E agora? Aí aparece a irmã dela com o amante lá e eles vão investigar. Depois tem um policial também. E vai dando essa sequência pra... É um filmaço, cara. Um filmaço que vai tendo os plot twists pra você... no primeiro momento você fala assim, um assassino, né? Que tá lá no motel escondido, mas daí vai se invertendo pra você saber o que de fato aconteceu, né? Mas de fato, o Hitchcock foi campeão. Como nós falamos, acertou em tudo nesse filme, né? Conseguiu amarrar ali e produzir uma obra-prima, né? Tudo bem, gente. Assistam Psicose. Action! Foi nessa casa aqui que eu fiz Psicose em 1960. Eu vou mostrar para vocês. Foi nessa escada aqui que eu vi Marlene Renfro pela primeira vez. Ela veio descendo por ali, seminua. O Anthony Perkins olhou. Ela tava uma gata. E aí ele caiu. Que nem uma panqueca. Foi nessa cama que Marlene Renfro descansava entre as gravações. E ela guardava a roupa dela dentro desse armário. Agora lembrei que ela não usava roupa. Fomos o primeiro filme a mostrar uma descarga sendo dada. Esqueceram da descarga agora, né? Mas, olhando aqui, eu tenho grandes memórias desse set. Marlene Renfro, Excuse me!